Você sente uma tontura intensa, como se tudo ao seu redor estivesse girando, com enjoo e vômitos? E junto com isso vem aquela sensação de ouvido tampado, zumbido ou até uma perda de audição que vai e volta. Se esses sintomas são familiares para você, pode ser que você esteja lidando com a doença de Meniere, uma condição que, embora seja relativamente rara, é bastante incapacitante para quem sofre com ela. Eu sou a doutora Natália Prudêncio, médica otorrino, especialista em tontura e zumbido. E nesse vídeo vou te explicar de forma simples e direta o que é a doença de Meniere, se ela tem cura e quais são as melhores formas de tratar e aliviar seus sintomas. Fica comigo até o final, porque ao entender como essa doença funciona, você pode recuperar qualidade de vida e, o mais importante, não se sentir mais refém dessas crises. A primeira coisa que você precisa saber é que a doença de Meniere é uma condição crônica que afeta o ouvido interno, mais especificamente o labirinto. Dentro dessa estrutura existe um líquido chamado endolinfa, e o que acontece é que, por algum motivo não tão bem esclarecido ainda, esse líquido se acumula em excesso, e isso se chama hidropsia endolinfática, causando uma dilatação das estruturas presentes no labirinto. É como se houvesse uma pressão endolinfática aumentada dentro do seu ouvido, que afeta o funcionamento tanto do equilíbrio quanto da audição. O resultado é a famosa crise de vertigem, aquela sensação que o mundo está girando violentamente, geralmente acompanhado de zumbido, sensação de pressão no ouvido e perda auditiva. E o que torna a doença de Meniere ainda mais angustiante é que essas crises vêm sem aviso e podem durar de minutos a horas, deixando o paciente esgotado, inseguro e até com medo de realizar suas atividades diárias. Doutora, a doença de Meniere tem cura? A resposta curta e objetiva é: não existe uma cura definitiva, mas existe tratamento eficaz que pode controlar o quadro, reduzir a frequência das crises e, na maioria dos casos, permitir que o paciente leve uma vida absolutamente normal. O mais importante é entender que, quanto antes você buscar um diagnóstico correto, maiores as chances de controlar a doença e seus sintomas. E antes de falar do controle da doença de Meniere, eu preciso que você saiba que nem toda crise de vertigem acompanhada de zumbido e ouvido tapado é doença de Meniere. Existem alguns outros quadros que podem causar sintomas semelhantes e que devem ser considerados no diagnóstico. Eu recebo diversos pacientes no consultório com esse diagnóstico de forma errada e por isso é tão importante a avaliação de um médico especialista, que é o otoneurologista. E agora eu quero te contar como fazemos esse controle na prática. O tratamento da doença de Meniere é baseado em 3 pilares basicamente. E o primeiro, o mais urgente, é tirar o paciente da crise. Durante uma crise aguda de vertigem, enjoo, vômitos, o principal objetivo é abrandar os sintomas e estabilizar o quadro. Nessa fase, usamos medicações sedativas do labirinto, como antivertiginosos e antieméticos. Eles ajudam a reduzir a tontura, o enjoo e a sensação de mal-estar. Essa etapa é fundamental para que o paciente recupere a autonomia e se sinta mais seguro. Agora, além do tratamento da crise, entra o segundo pilar: o controle preventivo, ou seja, para evitar novas crises. Isso significa que, em alguns casos, vamos usar medicações diárias de uso contínuo, especialmente quando as crises são frequentes ou muito intensas. Essas medicações têm o objetivo de reduzir a pressão dentro da orelha interna e evitar novos episódios. Mas atenção, esse tratamento é sempre individualizado. Nem todo paciente vai precisar de uso contínuo de remédio e é o médico especialista que deve avaliar se essa medida é necessária ou não no seu caso. O terceiro pilar é tão importante quanto os outros e esse cabe a todos os pacientes com esse quadro, que são as mudanças no estilo de vida, já que estamos falando de uma doença crônica
que deve ser controlada. A doença de Meniere pode ser extremamente sensível a fatores do dia a dia. Por isso, adotamos medidas comportamentais que ajudam no controle dos sintomas. Isso inclui uma alimentação saudável, sem excessos de açúcares e sódio, a prática regular de atividade física, um sono de qualidade e medidas de controle de estresse fazem toda a diferença. E muitos pacientes, já adotando essas medidas e identificando alguns dos gatilhos de crise, ficarão bem controlados do quadro, mesmo sem medicação todos os dias. Muita gente me pergunta, doutora, o estresse pode causar ou piorar as crises? E a resposta é sim. O estresse e a ansiedade não causam a doença de Meniere, mas funcionam como gatilhos poderosos. Já vi pacientes que passavam semanas bem e depois de um momento de pressão no trabalho ou na vida pessoal, acabavam tendo uma nova crise. Por isso, cuidar da saúde emocional também faz parte do tratamento. E aqui vai um recado especial para você que já foi diagnosticado com a doença de Meniere, mas sente que ainda está refém das crises. Você não precisa conviver com esse sofrimento acreditando não ter solução. Existe sim formas estruturadas de tratar a doença e recuperar a sua qualidade de vida. O segredo está em uma abordagem individualizada, que leve em conta o seu histórico, sua rotina e a intensidade dos sintomas no seu caso. Ou talvez você me diga, doutora, eu já faço todas as medidas que você falou aqui nesse vídeo, tomo remédio quando tenho crises, tomo remédio todos os dias para evitar novas crises e mantenho hábitos saudáveis e ainda assim não melhorou. Nesse caso, algumas coisas precisam ser revisadas. Estamos mesmo falando de Meniere no seu caso? A medicação de uso diário, que geralmente é a beta-estina, está na dose adequada? Existe alguma outra doença junto com a doença de Meniere que também pode estar causando crises de vertigem? Será que já não é o momento de pensar em medicação que é aplicada dentro do próprio ouvido? Pois é, a doença de Meniere pode até não ter cura, mas o que ela não pode é roubar sua qualidade de vida. Com o tratamento certo e sendo acompanhado por um médico especialista em tontura, você pode sim voltar a sair de casa sem medo, trabalhar com mais tranquilidade e dormir sem o receio de acordar com uma nova crise. Até o nosso próximo vídeo.